Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é o Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é o Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra
Então, vamos abrir a palavra de Deus, um momento de edificação, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, dando sequência ao estudo bíblico, às pregações nesta carta. Agora chegando à segunda parte, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. O assunto, ou título, o cristão na sociedade, bom testemunho. Saúdo aqueles que nos visitam também pela internet. Sejam todos bem-vindos. É um texto curto, nós leremos algumas vezes. 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã em que nos deste a graça de prestar louvores e sacrifícios espirituais a Ti. Ajuda-nos agora na meditação da palavra, os irmãos, membros do corpo e aqueles que ainda não são, para que temam o Seu nome e se convertam a Ti. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Instrui cada coração, tanto do pregador quanto daqueles que ouvem. No nome de Jesus. Amém. O cristão na sociedade, bom testemunho. Pedro faz um apelo à igreja. Os crentes deveriam afastar-se das paixões carnais e dar bom exemplo, mesmo sob condições hostis. Suportariam calúnias e teriam de conviver entre os incrédulos que os insultavam. Deveriam manter o bom testemunho. Em um ambiente moralmente depravado, que era Roma, o Império Romano, e até mesmo o norte da Ásia Menor, a quem esta carta é dirigida, hostil à fé cristã e sob escravidão humilhante, os cristãos, que naquela época eram um grupo minoritário, são encorajados a praticar sua fé em Jesus Cristo. Então, meu assunto hoje é este: o cristão na sociedade, bom testemunho. O objetivo da palavra de hoje é ajudá-la a ser um cristão ou uma cristã cuja fé opera juntamente com as obras. A fé opera com as obras. O apóstolo começa a sua exortação apelando à nossa consciência para vivermos como estrangeiros no mundo. Este é um tópico caro à epístola de Pedro. Ele já havia dito isso no capítulo 1, versículo 2. Então, meu primeiro ponto nesta manhã, uma mensagem um pouco mais curta, é no mundo, mas não do mundo. Este é o meu primeiro tópico. No mundo, mas não do mundo. O Senhor, considerando a vida regenerada dos membros da igreja, exorta-nos a viver sem nos contaminar com o mundanismo. O que é o mundanismo? É uma degeneração,
das coisas que existem no mundo que se opõem a Deus. Elas são sempre utilizadas em oposição a Deus. Não devemos nos separar do mundo. Jesus disse e orou por nós. Eles estão no mundo, mas não são do mundo, como eu também não sou. Não devemos nos separar do mundo, mas abster-se dos desejos pecaminosos. No mundo, mas não do mundo. E eu quero lembrá-lo que este é um modo de vida escatológico. E este aqui é a base do pensamento do apóstolo Pedro nesta carta, e você não pode estudar essa carta sem entender isto. Se você perder de vista a teologia da história, ou seja, que nós somos filhos de Deus, mas que ainda não se manifestou o que haveremos de ser, você não se apropriará da consciência da sua identidade, a identidade de peregrino. Esta exortação começa com esta verificação. Regenerados em Cristo, nascidos de novo, identificados e filiados a Deus, a nossa identidade é de peregrino e forasteiro. E peregrino significa sem identidade com o local e sem direitos locais. Peregrinos são estrangeiros residentes. Eles moram no lugar, mas não têm todos os direitos de cidadania. É uma linguagem da geopolítica, da sociologia. Forasteiros são estrangeiros visitantes, não possuem direitos e geralmente são muito discriminados. Nós temos visto amplo debate sobre a imigração mundial. Então, por esta condição marginal de peregrino e forasteiro, nós somos duplamente marginalizados, ou eram. Primeiro, por serem cristãos. E segundo, porque eram pessoas de uma classe social esquecida. Por exemplo, escravos. Então, neste primeiro ponto, dessa perspectiva escatológica, lembre-se, estamos no mundo, mas a nossa cidadania é celestial. Embora estejamos aqui, não perdemos uma identidade. Esta identidade é com as coisas celestes. Isso não deve torná-lo indiferente nem às dificuldades que você enfrenta, nem às alegrias. Nós experimentamos isso. Pelo contrário, por estar consciente desta identidade e desta teologia da história, você está consciente de quem é, de onde está e de para onde vai. Nós encontramos sentido e esperança no mundo marcado por total desesperança. Peguem livros de literatura, até desenhos infantis, e você verá um total desencanto, um desespero no mundo. Mas você que nasceu em Cristo Jesus, foi identificado com Ele, está no mundo, mas não é do mundo. E o que deve mover a sua experiência é essa perspectiva da teologia bíblica. Tomar consciência da tensão étnica e espiritual. Nós somos brasileiros, vivemos no planeta Terra, mas nós não somos daqui. Estrangeiros e peregrinos. E esta teologia da história nos retira da torrente que arrasta os demais para uma vida vazia, sem esperança, cujo foco destes é satisfazer os apetites da carne,
as suas paixões mais imediatas, cujo mote é: comamos e bebamos, porque amanhã certamente morreremos. O apóstolo Pedro começa esta exortação do bom testemunho, nos lembrando da nossa cidadania. Estamos no mundo, mas a nossa identidade é celeste. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E então nós temos o segundo ponto, duas ordens. A primeira, como admitindo essa nova identidade, é: afaste-se das paixões carnais. Se você gosta de anotar, como cidadão, o apóstolo então nos diz: afaste-se das paixões carnais. Normalmente, paixões carnais está associado também nas questões sexuais. Mas eu imagino que vamos pensar um pouco no contexto para poder aplicar o que seriam essas paixões carnais de maneira correta. Os cristãos formavam um grupo minoritário, ao contrário do que é hoje, composto em sua maioria de pessoas iletradas, analfabetas e escravas. 3. Hostilizados e caluniados por causa da sua fé em Jesus Cristo. Esta era a condição histórica dos destinatários desta carta. Bom, na metade do século I, os cristãos constituíam uma minoria distinta e com frequência era objeto de maledicência e perseguição. A sociedade romana era uma sociedade muito inclusivista. Ou seja, você deveria adorar a todos os deuses. Você deveria compartilhar de todas as ideias. Esta era a moda da época, que é muito parecida com o que a gente vive hoje. Qual era o problema? O problema é se você fosse exclusivista. Por exemplo, você poderia ser cristão e incluir no seu culto uma velhinha para o imperador. Mas aqueles que não agiam assim enfrentavam acusações falsas e não poucos eram levados à morte. Tinham seus bens confiscados pelo Estado, eram, nas palavras de hoje, cancelados, né? Nada mudou. Tudo como era antes no quartel de Abrantes. Mas o fato é que nós, portanto, seremos mal vistos por não compartilhar das paixões carnais que são comuns a todos. Você já viu dizer, né? Você é crente, abaixa a música. Não chama o crente, não. Bom, mas vamos pensar aqui no texto. Não é forçado reconstruir quais tipos de paixões se encaixam bem nesta exortação. Imagina estes crentes. Talvez pela pressão que sofressem, pressão sofrida, fossem tentados a revidar. Tentados a revidar. Vingar-se, explodir em ira, violência, impaciência, descontrole, maldade, roubo, insubmissão, trapaça, desonestidade e preguiça. Vou repetir, porque eu acho que a gente não tem esses problemas, né? Vingança, explosões de ira, violência, impaciência, descontrole, insubmissão, desonestidade. Eles eram tentados a revidar a maledicência e as ameaças. E essas paixões carnais aflorando nas vidas testemunhavam contra Deus.
Então essa é a minha hipótese para este texto, de que paixões carnais aqui são estes tipos de comportamento que davam testemunho o pior em relação a Deus. O que é então paixão carnal? É um impulso descontrolado para satisfazer um desejo, visa destruir a alma e constitui-se em pecado. Que tipo de guerra essa paixão empreende? Causa conflito entre a vontade e a alma regenerada, entre a carne e o espírito. Se não for mortificada pela carne, na vida do espírito, sufoca a alma de quem cultiva. E por que esta guerra é contra a alma? Porque a alma é o centro da nossa existência regenerada. Contudo, na nossa essência, irmãos, nós temos um corpo. Então nós temos a alma regenerada e um corpo inclinado ao pecado. Então, aqueles que foram regenerados, renovados, há uma luta profunda entre os desejos do corpo e o interior. Nosso eu interior, renovado, nos conduz às coisas do Espírito, ao passo que a carne nos inclina ao pecado. Aqui é que o Evangelho faz toda a diferença. O apóstolo Paulo fala desta luta em Romanos 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero, não faço. E o mal está sempre diante de mim. E eu vejo nos meus membros uma guerra. Ele diz, o meu eu interior tem prazer em Deus, mas os meus membros querem satisfazer-se com o imediatismo das paixões da carne. E aqui paixões, lembre-se, explosão de ira, violência, impaciência, descontrole, insubmissão, desonestidade. Talvez diante das ameaças e a pergunta que eu fiz no começo, sobre condições hostis, caluniado, ter de conviver com incrédulos, como reagir? O Evangelho faz toda a diferença. Porque quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós tivemos uma renovação da nossa natureza. E fomos identificados com Cristo. Os nossos pecados foram perdoados e o domínio do pecado foi extinto. Recebemos a vitória sobre o pecado e o Espírito Santo nos ajuda a mortificar estas paixões. Talvez você tenha tudo isso: vingança, ira, raiva, violência, descontrole, insubmissão, desonestidade, preguiça. Explode em ira facilmente. Diz, porque a minha carne é fraca. Não, ao contrário, a sua carne é muito forte. O que é fraco é teu espírito. Mas em Cristo, isto muda. Ele nos dá condições de vencer a parte corrupta e alcançar paz. Então, uma pergunta aqui prática. Como é que você reage quando é contrariado? Quando você é ofendido, se sente ofendido ou humilhado? Humilhada. Essa semana, talvez você tenha passado por isso. Interessante que enquanto eu escrevi esse sermão, eu recebi uma mensagem muito irônica, ácida. E eu já comecei a escrever a resposta. E também não ia ser aquelas coisas, né? E aí eu parei um pouco, olhei para o que eu estava escrevendo. Falei, obrigado, Senhor, pela ilustração. Facilmente nós somos tomados por esse tipo de paixão e destruímos a carreira cristã de muitos.
Eu pedi perdão a Deus, apaguei a mensagem e, sem ironia nenhuma, dei graças a Deus pela vida da pessoa. E Deus ali me restaurou. Você sai atirando para todos os lados quando está descontente? O Stefano gosta de se jogar no chão, meu filhinho. E eu gosto de puxar a orelha dele. Ele, na hora que me vê, já levanta rapidinho. Ele fica duplamente frustrado. Primeira porque ele está tomando bronca e segunda porque ele não pode se jogar. Aí ele fica inclinado, ele fica no meio do campo. E está ouvindo, é com você mesmo. Então veja, você tem agido como criança espiritual, né? Faz questão de deixar evidente seu questionamento. Marido que sai pisando duro, pá, bate a porta. A mulher, a panela já viu, né? Tem que comprar todo ano. Plá, 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 parece que está tendo uma guerra na cozinha. Não, gente. Paixões carnais, que de bom testemunho não tem nada. Descontentamento. Talvez você esteja cansada de uma situação. Mas a Bíblia te orienta a explodir? Não. A paixão carnal é um forte impulso da vontade e afronta a santidade de Deus prescrita na Bíblia. Este impulso para o cristão não é incontrolável. Nós fomos libertos deste poder tirânico, crucificados e vivificados em Cristo Jesus. Portanto, não sejam dominados pelas suas paixões carnais. Antes, que você dê bom testemunho quando você é colocado sob pressão. Cristo ordena a não repatriarmos nossos antigos desejos que nos controlavam, porque eles trazem angústia e militam contra o nosso espírito. No mundo, mas não do mundo. Segundo, afaste-se das paixões carnais. Terceiro, que é o nosso terceiro ponto aqui, comporte-se de forma exemplar. Sob essa pressão é difícil viver assim? Talvez seja. Mas lembre-se que Pedro começa com um pressuposto. Vocês que são eleitos em Cristo, eleitos por Deus Pai, regenerados no Espírito Santo, confirmados pela ressurreição de Cristo e já obtiveram a glória. Vocês podem agir assim. Não porque vocês são capazes, mas porque Deus já realizou isto em vós. Então, meu terceiro ponto, comporte-se de forma exemplar. O vosso procedimento deve ser bom no meio dos incrédulos, de tal forma que os seus caluniadores acabem glorificando a Deus por causa das suas boas obras. Você já foi caluniado? Você já foi ameaçado? Já. Como você tem reagido a isso? Em casa, na escola, no trabalho. O apóstolo Pedro diz que este bom comportamento deve ser no meio dos incrédulos. Por quê? Porque talvez alguns irmãos estavam tendo um comportamento pecaminoso e transformavam a liberdade em licenciosidade. Talvez alguns crentes vivendo no meio dessa dificuldade estavam reagindo com ira, vingança, explosão de raiva e queriam usar isto como argumento, trocando a liberdade pela licenciosidade.
E alguns que agem assim não distinguem nada do incrédulo, querem ser chamados de cristãos, mas, no entanto, são pedra de tropeço para muitos. Por meio das nossas vidas, Deus chama outros para si. Conduta e confissão andam juntas. Por isso que eu disse que a mensagem de hoje tem este objetivo. Exortá-los a uma vida cristã cuja fé é acompanhada das boas obras. Não devemos ser pedra de tropeço aos descrentes. Viva uma vida boa, distintamente como cristão, e a sua vida deve encorajar outros. Então, a sua vida é uma vitrine. Tudo está à mostra. Sua conduta, suas obras, suas palavras são avaliadas pelos pelo não cristão, e quer ver aquilo que você professa. Talvez você diga, poxa, que coisa difícil viver em prol do outro. Um parênteses. Esta vida de boas obras começa pela regeneração. Viver assim não é uma camisa de força. Ninguém o obriga a isso. Eu fui persuadido pelo amor de Deus. E quero andar nestas boas obras porque Cristo fez isto. Eu o amo e me identifico com Cristo. E eu tenho todo o prazer do mundo em andar como Cristo. Ninguém me diz como eu devo andar, senão a própria Escritura. Senão se torna um moralismo, uma hipocrisia, andar de fachada, não é nada disso. Então, nós devemos andar de tal maneira que as pessoas reconheçam no nosso dia a dia esta fé. É o que o apóstolo diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai, não vos amaldiçoeis. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. A esposa acorda de manhã, diz assim para o marido, depois de uma briguinha, diz assim, o que é seu está guardado. Ele acha que é o presente de Natal, né? Não é assim. Não vos vingueis a vós mesmos, não dai lugar à ira. Não deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você é escravo, você é iletrado, ignorante, hostilizado, caluniado. Mas, meus irmãos, não deixem que as paixões carnais, como ira, vingança, violência, injustiça, dominem os seus corações. E assim vocês darão bom testemunho do meu nome. Somos chamados à prática de boas obras. Isto tem sido ensinado nos últimos 2 meses. Os frutos da salvação. Esperança ativa. A esperança na qual você não anda como um bêbado, mas anda sobriamente. Na esperança da vinda do Senhor. Santidade. Reverência a Deus, tendo-o como juiz. Amor fraterno, crescimento espiritual, comunhão da igreja. Nós não somos mais a minoria. Aliás, os cristãos são muito influentes hoje, no Brasil, inclusive. Para o bem ou para o mal, infelizmente. Mas a perseguição não cessou. Se você ouviu a sabatina do doutor André Mendonça, você deve ter visto isso. Na casa, no trabalho, na escola, na política, não é incomum que ocorra perseguição em casa. E aqui a gente tem visto isso. Filhos que acusam seus pais duramente. Cônjuges que atacam fortemente a fé cristã. Vai para a igreja de novo? E infelizmente, às vezes, a gente responde assim, eu vou, seu infeliz. Por quê? Você percebe que isso é bem sutil?
Você, irmão, irmã, deve se esforçar para ter uma conduta exemplar, a ponto de que as acusações maledicentes dos incrédulos se tornem sempre sem fundamento, e eles então deem glória a Deus pelas vossas obras. É o exemplo da cana. Você coloca a cana no moedor, passa uma, duas vezes, e a cana não sai amarga, sai doce. Por quê? Porque não é a circunstância que torna a cana cana. Assim como não é a circunstância que não faz de nós reagir de tal ou tal forma, mas a nossa nova vida em Cristo Jesus. Como, pastor? Como? Pelo amor de Deus, me diz aí. Nós lemos durante a liturgia, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, para que vocês também não esmoreçam na sua caminhada, para que vocês não se cansem antes da chegada. Olhem para o Senhor Jesus Cristo, o cristão na sociedade. Bom testemunho. Que o Senhor nos ajude. Amém. Vamos orar? Aliás, vamos cantar um hino, o hino 386, do Inário Novo Cântico. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor, que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento, ao dormir eu acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação.
Senhor.